Ele é, sem dúvida, um dos maiores artistas plásticos da atualidade e dá vida ao lixo. Abusa de matérias-primas inusitadas e tem arrastado multidões para suas exposições. Vik Muniz, venha para cá. Quando eu falei que é um dos maiores artistas plásticos da atualidade, não estou exagerando, não. Eu acho mesmo. Aliás, é um consenso, né? Quer dizer, não há a menor dúvida. Agora, como é que começou essa ligação de usar materiais do lixo? Once I was driving in São Paulo, I see a fight. I stop to break the fight apart. I break the fight apart. When I'm going back to my car, I get shot by one of the guys who thought I was the guy fighting with him. Sorry, I have to do this. Luckily, he was very rich, and he gave me some money, and that's what I bought the ticket to come to America in 1983, and that's why I'm talking to you today, because I got shot in the leg. Oh my God, this is so amazing. I really feel weird. This is very, very strange. I used to push these carts here. Oh, now they have these things for the cart, see? In my time, they had no thing which can return your cart. One of my jobs was to clean up after the dumpsters, from the meat dumpsters. And I would spend the whole day shoveling like the worst possible matter, organic matter, back inside this truck. Sugar Children is probably the most important work in my career, and I think this is the first time I addressed the idea of material as something that exists in the world that has an importance. These are children from the Caribbean island of St. Kitts. They're sons and daughters of plantation workers. I would imagine the progression from those beautiful, amazing children to a grown-up. They would be just as happy, and because it was paradise. But their parents were very sad, tired, weary people who worked 16-hour shifts in the sugar fields. And I kept thinking about what was missing from the transition between a childhood like that to being very sad grown-ups. And it was sugar. The sweetness was taken from those children. So when I came back to New York and I started trying to draw their faces with sugar, I realized that I could make volumes with it. And it was quite beautiful. And I shot these with a camera. People from the New York Times wrote a review about it, and later the Museum of Modern Art invited me to be part of the new photography show. So it changed my career entirely, the work I did with these children. Right now,
I'm at this point in my career that I'm trying to step a little bit away from the realm of fine arts. This, I think, it's a very exclusive, very restrictive place to be. What I really want to do is to be able to change the lives of a group of people with the same material that they deal with every day. And not just any material. The idea I have for my next series is to work with garbage. When you talk about transformation, you know, this being the staff of art, transforming material in idea, I don't know. This is the beginning of an idea. I just have the material. And I have to go after an image. Hey, Fabio. Yes. Hey. So did you have a chance to look at that garbage thing? Yes. Check the link I just sent you. On YouTube, there's a video that was shot at this place. It's called Gramacho. Jardim Gramacho. It's the biggest landfill in Rio. They received the trash from all Rio area. What are the dangers of working in a place like this? Well, first of all, the place is surrounded by a favela run by the drug traffic. And I think the stability of the people themselves, they're all excluded from society. Some stay there overnight, the whole week. It's going to be hard. So do you think it's too hard? No, because I think it would be much harder to think that we are not able to change the life of these people, and I think we are. So I think it's worth to try. My experience with mixing art with social projects is that that's the main thing. It's just like taking people away even if it's for a few minutes, away from where they are, and showing them another world, another place. Even if there is a place from which they can look at where they are. You know, it just changes everything. It wouldn't just be an experience in how art could change people, but also, can it change people? Can this be done? And what would be the effect of this? This is the place where I'm going to spend the next 2 years of my life. But you're going to make drawings out of the garbage, and you're going to employ the people that live there, that work there. Yeah. How is it going to be like the whole health issue-wise if you work with them? It's not exactly safe to do what they do. They don't question that because that's what they eat. Yeah, but we do. Anyway, it's hard to make these assumptions from looking at it from Google Earth. I mean, we have to go there and see what they really need. So you're going to create everything. And I want also the iconography of this to develop from my interaction with them, see what's important to them. The images. What would they like to make an image big? What would they like to show? You know, maybe it would end up just being portraits. But do you think people, they are open to work like this? I have no idea. These are probably the roughest people you can think of. You know, they're all drug addicts. It's like the end of the line. Check out the geography of this thing. This is like the end of the line. You know, this is where everything that's not good goes, including the people. We're working with type of individuals that are in Brazilian society, not different than garbage itself. And this is, I think, is the most poisonous thing about Brazilian culture and society is classicism. You know, and it's horrible how people really believe, and I'm talking about educated people, they really believe they're better than other people.
see it's all recycling industry around. People are all dealing with garbage. Oh my God. Like every single lot is filled with garbage. And you see like people are carrying garbage. It's like a garbage land. People look at us in a funny way. Like, what the hell are we doing here? No, I see that bill. You do? Oh shit, look at this. Yeah. Oh my God. Look, you can mount. Onde é que a gente está exatamente agora? Bem aqui. Ah, é. Oi. Oi, Lúcio. Eu sou o Vik. Prazer. Como vai? Oi. Tudo bem? Prazer. O que eu fiquei mais impressionado agora, que tem que ressaltar, é que esse é o maior aterro do mundo. É o maior aterro do mundo. A gente está no maior em volume recebido diariamente, é o maior aterro. Vamos uma festa em cima de uma mole. Você imaginar que é um prato de gelatina e você jogar um peso em cima, se você não souber organizar isso, com certeza ele vai adernar para um lado, vai afundar mais do outro. Aquilo ali é o que eles recebem. E ali fica separado ali. Papelão, papel, plástico, vidro, materiais ferrosos, tudo ali. Isso funciona igual uma bolsa de valores, tá certo? Eles catam aquilo que a indústria lá tá pedindo para eles. Quer dizer que de acordo com a demanda. Os próprios depósitos falam, a gente está precisando de mais isso, mais daquilo, eles focam naquilo. Eles focam naquilo. Eles já comercializam aqui, tá vendo? Eles catam e aí vai pro depósito, pro intermediário. Chegar ali, ele faz seleção, tira a tampinha, tira... Dali ele vai para a indústria para fazer os granulados. Do granulados vai para outra indústria que é para fazer o para-choque de carro, balões, coisas e tal. Os catadores tiram 200 toneladas de reciclado por dia. Por dia. É representativo uma cidade de 400 mil habitantes. Caramba, tá vendo? Aí você vê a importância do catador. Hoje, para Gramacho é muito, porque está aumentando a vida útil. O lixo inteiro do Rio vem parar aqui. 70% do Rio, 70% do vem Rio. parar aqui. E 100% do Duque de Caxias. 100% dos outros 4 municípios. Quer dizer que o lixo que sai da mansão do milionário, ele se mistura aqui com o lixo que sai da favela do Complexo do Alemão. Com certeza. Olha, vai agora. Caralho! Caralho, é uma cidade de lixo. Isso aí. Sabe o que é engraçado? Como você se acostuma com o cheiro. Já, eu tô em casa. Você escutou essa? Não. O cara falou, estão filmando pro mundo animal. Not as bad as I thought it would be, really. You know, here we are, the largest sanitary facility in the world, and you know, people are chatting. They seem to, I don't see people depressed or anything. They seem very proud of what they're doing. We gotta get out of here. What you see up there, it looks very chaotic, but it's very organized by material and by the company that comes and picks it up and takes it to the recycling. Oba! Ele é o rádio. E fica no joguinho. Catadores, these pickers, the ones who sort through the garbage. What I learned here is that they have their own choices of a solid garbage or recyclable garbage. They can. Women, for instance, they prefer like recyclable plastic and soft drink bottles and disposable plastic because it's lighter.
Aqui é o caminhão que pega. O caminhão atrás da gente, isso aqui. Entendi. Mas a barriga cada um pra si, né? Claro, a gente compra. Aqui é R$20. Qual é seu nome? Isis Rodrigues Garros. Isis Rodrigo? Rodrigues. Ah, deixa eu tirar um retrato disso aí. Faz de novo. Obrigado. Isis Rodrigues. Tchau, obrigado. Tchau, Isis. Filma ela! Assanhada. Tchau, gente. Tchau, Maria. Deixa eu apresentar aqui, é o Zumbi. Eu conheço como Zumbi, esse é o nome próprio dele. Ele é do Conselho Deliberativo da Associação de Catadores de Jardim Gramacho. Nós temos que pensar também no futuro, hein? Porque, né, aquele negócio, né? Eu não quero que meu filho seja catador. Apesar se for, eu sou super orgulhoso, entendeu? Mas eu prefiro que ele seja o quê? Um advogado para representar a categoria de catador, entendeu? Uma médica para cuidar do catador numa cooperativa, entendeu? Onde é que é? Aqui? Esse aqui é? Licença. Com licença. Sebastião? Sou o Vik. Prazer. Pô, já... Esse é o Fábio. Prazer, Fábio. Tudo bom? Eu sou o artista brasileiro, mas... Eu detesto falar isso, mas a pessoa que mais vende, trabalha, a pessoa mais em voga no exterior. Parabéns, eu tive uma infância muito pobre. E eu consegui chegar num ponto que agora também eu quero fazer coisas também para devolver um pouco. Então, eu queria fazer retrato dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter para fazer alguma coisa mudar aqui, para facilitar a vida de vocês. Quando a gente começou a pensar em fazer esse negócio aqui, todo mundo ficava debochando. Ih, maluco, não sei o que, isso não vai dar em nada. Associação pra quê? Porque eles nunca vão ter nada. Todo mundo judiava da gente, até os próprios catadores piores, que mais falavam que a gente não ia chegar a nada, que não ia dar em nada, que nada disso ia funcionar. Eu acreditei, falei, não. E agora até que eu acredito que quando a gente quer, põe uma coisa na cabeça, você consegue, cara. Tira por tu, você não... Quantas pessoas devem ter falado pra tu assim, cara, desiste. Isso aí não vai acontecer. Você põe na cabeça. Começar do meu pai. Então, Começar do meu próprio começar pai. Mesmo, falando assim, não recebe, isso vai dar em nada. Isso não vai dar em nada. Então, a gente, como sair na rua, a gente com faixa aí, né? Isso não vai dar em nada também. Tem asfalto, tem saneamento já. Então, se a gente sair aqui agora, você vai encontrar um monte de criança com saquinho catando no meio da rua. Então, assim, é preciso mudar o rumo dessa história. Eu tive sorte porque eu tinha uma avó. Ela me ensinou a ler muito cedo. Ler é fundamental. Tem pessoas que são muito loucas. Compra o livro, lê e joga fora. Isso é um absurdo. Mas o livro, assim, o livro é quando o Lixo chorou. Pô, esse livro está sendo vendido ainda, cara. Eu vi ontem. Pô, o livro custa caro. Então a pessoa parece que mal leu e jogou fora. Que bom, né? Então, que bom que tem um zumbi que cata e traz. E os outros tem um barulho dos caras não querem saber. Rasga mesmo e... O zumbi faz a isso é material reciclável. Não, o zumbi sabe selecionar os livros assim, com extrema maneira e não deixa passar batido. Traz pra cá pra gente poder ler.
Eu cato arquivo, entendeu? Arquivo que eu falo é livro. É papel, né? Papel, né? Então, livro nós temos milhares, porque toda hora cai livro dentro do aterro. Então eu tenho um projeto de fazer uma biblioteca comunitária ali no meu espaço. Porque até então eu que fico responsável dessa parte de levar o livro lá para a associação. Tanto que eu já li alguns livros, né? Já li Código da Vinci, já li Arte da Guerra. E também tem vários livros que eu dou pro Tião, né? Sim. Vamos para tirar aqui. Vamos brincar no campo. It's good to fly over so we can see what we're up against. Oh my God, look at that. And it's like this all over. Look at this. This is by far the worst I've seen. It looks like they were completely left. And day after we left there, in the afternoon they found a body there. They can just stick a body there. It's gonna be under the garbage in 12 hours. Yeah, and you free. become a source of methane gas. You know, I already see it as just as a beginning. I see three characters. Tião, Zumbi, and I think we can start with the people we already made some contact. I think it's the first time I saw something that you're doing that it looks better when you're close to it than when you're farther away. Well, from above, you don't have any of the human factor. Which so far is really the best part that we encounter there, right? Yeah. The human factor there, it's beautiful, really. And if you, from afar, there was no the smiles, the people choking, there was none of that. It was just like little ants, you know, doing what they do every day. A luta é grande, companheiro, mas a vitória é certa. Ser pobre não é ruim. Ruim é ser rico no mais alto degrau da fama, com a moral coberta de lama. Pra aproveitar. Isso é que é ruim. Walter dos Santos. Bom dia. Como é que vai? Sou o Vik Muniz. Walter dos Santos. Vik Muniz. Pra que isso e por que isso? A gente está fazendo, a gente está querendo criar um retrato do catador, porque o catador é uma pessoa, como o Lixo que está aqui, entendeu? Uma pessoa que ninguém conhece. Muito bem, então, com tudo que o senhor falou, no meu entender, isso é muito bom para nós, porque isso leva o nosso reconhecimento de nossa classe como catadores. Não é mais ou menos por aí? Exatamente. Vocês entendam minha linguagem porque eu não tenho estudo nem primário nem superior. Que vocês não me pediram, mas eu vou me apresentar a vocês. Gosto de me apresentar com a minha viva voz. Sou catador aqui há 26 anos.
tenho orgulho de ser catador. Sou vice-presidente da CANGE, Associação de Catadores do Aterro Metropolitano do Jardim Gramacho. Sou representante aqui, dentro do aterro, de 2.500 catadores, tá? Isso eu carrego com orgulho.